Em sangue pleno, mas em príncipe, tem 39 anos no príncipe. Com uma pemina mulher, só com lenta para aí. Lenta para aí, em que? Só que ela não é sistemia, sem nega. Só lá em uma boca. Só a lanche, balaritiam. Só uma mina caçama ninja. Basta para tiama, mas a fiticelo. Ansos cada família donde ala doce nem moço sebi moço de sanse com escadonte bebê yamba o yamba bebê vim com yamba bita com tanta sondo dá puro dá uma soco na nhe escagolo mata ele um ade também dá uma ponto pen cadela tudo né família de meu dá outro dá borom tessa fumar dá pancada só de graça. Uma feiticeiro que come cola Congo. Feiticeiro desse me que come cola Congo bebê contra. Come cola Congo bebê contra o edine. Eu não sei que feiticeiro com capuça. Cultura neto com gineto sa prishi boaço tudo acha sapalido. Que quando nós só feiticeiro com capuque que pimi. Já sei quase mesmo que ia beber veneno mata vida para ração acaba com tudo que flanange café mal. Se sore entende quase ngaba preso. Só nasce monga por vida. O drama de Hermínia é o de muitas pessoas idosas em São Tomé. Não há dados estatísticos. Estima-se que os que, como ela, encontraram acolhimento e proteção numa instituição de beneficência serão uma ínfima minoria. Eu estive em casa, geralmente a porta, tiraram casa, foram furada e meu amigo morreu. Hoje meu cunhado é que trouxe um paco. Eu morava na Água Porca, que a gente disse começou a feiticeira. Essa gente de lá de Água Porca. Essa gente lá de Água Porca é que chamam feiticeira. Eles não falavam com a senhora? Não. Eles não falavam comigo, não. Nem eu, nem meu amigo. Quantos anos é que isso durou? Isso durou coisa de 1 ano para cá. A senhora não tem filhos? Eu tenho um filho, está na Angola. Não escreve, não faz nada. Meu filho não escreve, não faz nada. Nem não dê notícia de mim. E aí, por a mina, moço, flago mansa feiticeiro, trazer vida de. Só na TV, uma família, só não tem 5 mina. Só vimos aí, ligue bem com o malim, tá no meio do horto. Nessa manfice, nem só que foi feiticeiro, com a cabine instalada quando acabaia. E na mina são que são pali, só são. Não com pali. De só se vê que de só se vê de desgraçado só que man fizeram e capitão do cabaia para mim não compare Sana podefa na capore na ifasa o se são capore ni na isanto me na capodefa vale que fizeram. Em São Tomé, um dos piores, quiçá o pior estigma que se pode lançar sobre uma pessoa é chamar-lhe feiticeira. Por isso, casos há em que aqueles ou aquelas que são acusados da prática de feitiçaria negam terem alguma vez sido alvos de tal acusação, carregando o peso do estigma na sombra e no silêncio. Tudo as pessoas tratar as suas feiticeiras. Neste momento são pessoas idosas, sim. Pessoas idosas é que são feiticeiras. Tanto mulheres como homens, tanto masculino como feminino. Eu estou cá há 7 meses, eu pude constatar vários casos
que vêm de fora, senhoras vítimas de agressão, não só de familiar, mas público. E sem mais nem que, só se uma pessoa dizer que é feiticeira, todos que vêm batem, outras perdem. Temos uma casa de uma que ainda nem é idosa, perdeu uma vista. E quando elas chegam, às vezes vêm acompanhada com assistência social, na maioria das vezes, às vezes vêm acompanhada com polícia, a pedir socorro. E nós recorremos a tratamento de emergência. E as idosas, quando vêm com trauma psicológico e vêm desequilibradas, custa adaptar o meio, ficam agressivas. E é uma coisa triste. Eu admiro muito como é que o povo de Santo Tomé e Príncipe está a caminhar para desenvolvimento e ainda continua com esse estado de espírito, pobreza mental e pobreza espiritual também. E só os pobres é que sofrem com isso. Por que é que todos os pobres é que têm que ser feiticeiros? Boa Morte, cidade de São Tomé, distrito de Água Grande. Natural de Santa Catarina, Mariana Santos, vulgo Amélia, vive há cerca de 20 anos nesta casa, no bairro da Boa Morte, onde é apoiada pela Cruz Vermelha. O marido morreu há alguns anos, deixando-a sozinha. Chamam-lhe feiticeira, mas Mariana diz que não a maltratam. Eles chamam feiticeira porque são como pessoas que já têm idade. Assim eles chamam feiticeira. Sem ser feiticeiro. Sem ser feiticeiro. Quando ela junta o sangue, na chica junta o sangue, quando o sangue sabe, ninguém vê essa feiticeiro. Eles não me tratam mal assim. Além dessas coisas que eles dizem. Essas coisas só que eles falam lá só, mas tratam mal aqui não. Mariana poderá ser estoica, mas não é indiferente. Chamarem-lhe feiticeira dói. Eu sinto muito... Eu não sinto bem. Porque eu só falo, vocês nascem cabelo velho. Dia a dia vocês também há de ficar velho. E vocês pedem Deus, vocês têm a idade que tenho. É isso que eu falo. A senhora Mariana fica triste? Eu fico triste, sim. Você não mete com ele, não mete com a criança dele, porque agora nem a criança a gente não brinca com ele. Porque você brinca com criança só pequena, você já é feiticeiro. Então, a criança vai para casa, a gente toma febre e fala, é você. Só não mete. Se há adultos que não a querem perto das crianças, já os olhos e as mentes das crianças não encontram razões para dela terem medo. As crianças daqui que põem água para mim, para beber, só pronto. Só não mete. Eu fico vendo, eles só brinca comigo. Aqueles passam aqui brinca, só Amélia, meu nome é Amélia. Diz, casa Amélia. Sora Amélia, só brinca comigo, eles vão apanhar manga, que eles dão. Depois vai embora. Vila de Bombom, distrito de Mesochi. Não tá bem aí, não tá babambo, até fundemina, até tamano nome feiticeiro, até fundemina da não, tamano boa buadine. Não pode ser. Na mão não termina para tomar na tamano feiticeiro, tá fundemina, feita a bobo, daji. Aí não tava novo nenhuma na tatamapa. Aí não tá bila daji do outro nem tatamano nome. E como é que o Vijanca trata-se? Vijan aí? Tatama no nome tudo aqui. Sapão de mina. E que aqui nem São Café? Não dá pena da chifa. Não dá toma bem por trás disso. Na localidade de Bombom, onde a Cruz Vermelha a alojou depois de ter sido forçada a abandonar a Trindade, Catarina nunca foi fisicamente agredida. Mas como acontece com muitas vítimas da acusação de feitiçaria, na sua memória, as agressões físicas juntam-se aos traumas psicológicos. A gente estava em Trindade, a gente estava muito a nome da pula da boadine. Só ante família do batom ambique, só bitom ambina e Cruz Vermelha. Pula muito para na latindade. Nenhuma na valenva. Tá na te dentro para tá nem tá matando.
Yesu um tema na nena batava. Ao mesmo tempo, por liberdade, ele família, ele fala família, e a junto a pemu para dar pulada. Só evitar uma família, mas não por liberar, só toma pulada muito. A TV sai a fundadeiro da pulada diferente. A dar pedaço por. Tudo, tapara, tadamu, na lantana, tadamu, tapara, toma pulada muito. Santana, distrito de Cantagalo, lar da Cruz Vermelha. Chama-se Jerónimo Simão e tem 87 anos. Mas dos tempos em que era um músico reputado na zona de Praia Almoxarife, ficou-lhe a alcunha de perigoso. Mundo caçavam qual na sapa. Que qual que é o caçamaçom? Piticilo. Mesmo na mulher que era pandeirava, ni dono, ni dona, ni manjar, ni paji. Com música pim, ainda bem com blá. Kami se bilang pangkarai dulu. Bilang pangkarai yung. Sila kata kita orang kata enggak mulai kuma. Mokosa. Habitação pancada naí. Que bilang psikot naí pula sapi sini kami psikot tamina. C'est pas pensar, c'est pas coisa. Aí gasou dolo qual ngasau com pegou sama. Pega mundo, mundo pega. Nem cada mundo com mundo cada classe. Ou se tá praça. Pega tira do classe com baixo lá couto. Mona estação qual ngasau. Como anda caçamaçom fiticelo? Bepa. Be com sa. O pula ruivo, o pula boca com cana, pegado. Eu não concordo que se eu refletir, né? Eu nunca vi, porque quando alguém vê uma coisa que pode dizer, eu nunca vi, né? Mas eu já ouvi só dizer. Teve conhecimento quando o senhor foi espancado, escoteado aqui? Quer dizer, quando bateram o senhor, eu tive sim, tivemos aqui já. Eu tive aqui junto também, já quando bateram o senhor, né? Mas eu não, era noite, mas eu não consigo dizer quem foi, quem é, eu não consigo. Mas quando bateram o senhor, era noite, tive aqui sim. Sangue biai kukwa, só para sangue bikwa se sa próprio, sabe se? Bagolo shizo, ishi kusaku, bem shizo, zura shinsa, sampo biku bem matam. Pia veneno pe kume veneno biku matam. Kumana sapa, nela passa pancho. A conta no peloca, minha noite lupa. A conta plan grande minha noite lupa. A cabeça banca mangala tabisiru. Manga basei. Saber quantas pessoas em São Tomé enfrentam dramas semelhantes é extremamente difícil. Nesse aspecto, nós temos muitas idosas, muitas pessoas consideradas feiticeiras. Eu, pessoalmente, trabalho na Cruz Vermelha há muitos anos e tenho dado volta a esta ilha toda e conheço muita gente que são consideradas feiticeiras. Mas é complicado porque, sabe, se nós analisarmos bem quem são os idosos, nós devemos tirar uma ilação e dizer que o idoso é um livro muito importante que ensina-nos muita coisa. Sim, sabe, é que em São Tomé as pessoas idosas sempre são consideradas feiticeiras, grande parte delas, mas principalmente aquelas que são pobres, aquelas que não têm condições, que andam a pedir, que criam um gato, por exemplo, dizem que é feiticeira, se acorda à noite é feiticeira, mas normalmente são pessoas idosas e sem condições de sobrevivência. Sim, há muita gente. Hoje, infelizmente, já não são só as mais velhas. Hoje, infelizmente, até pessoas novas, com 40, 50 anos, são acusadas de feiticeiras. E essas pessoas que são acusadas de feiticeiras vivem uma vida tremenda, uma perseguição tremenda. Até porque o facto de saber isso, sobretudo quando sabe que socialmente é apontada ou então é dita como feiticeira, a pessoa fica com vergonha de sair pela rua. Muitas pessoas entram em depressão. Eu tenho casos concretos de pessoas que estão sempre aqui falando, pedindo apoio, pedindo oração. Eu também já acolhi
famílias, né, em que os filhos ou filhas acusam mãe de feiticeira, vêm para aqui ou trazem pessoa para aqui para o padre ver se é feiticeiro ou não. Tenho acompanhado e, graças a Deus, tenho tido também resultados positivos, né? Porque as pessoas que vêm saem daqui já com outra mentalidade, mas a ferida fica sempre, né? Essa questão da feitiçaria é de facto muito complexa e ela releva de algo que desde os séculos dos séculos faz com que as pessoas sejam vistas como feiticeiras. Em primeiro lugar, o facto das pessoas, de certas pessoas, se desviarem das normas de conduta, de comportamentos esperados delas pela sociedade. E então, se por um lado, ninguém também sabe desse mundo, são aqueles idosos que têm um comportamento conforme essas regras de conduta. Quando um velho, um idoso ou uma idosa passa a ter ou apresenta comportamentos considerados desviantes, isso faz com que apareça essa estigmatização a ponto de os levar a serem considerados de feiticeiros. E se nós nos reportarmos à história ocidental cristã, normalmente, já desde o início desde a Idade Média, a Igreja tomou muito a sério essa questão do desvio das normas e das normas de conduta. Mas, por outro lado, é preciso ver-se também que as pessoas idosas não têm forçosamente o mesmo comportamento, não podem ter. Às vezes a idade provoca algumas alterações, perturbações até psicológicas. E a família é a primeira a detectar estes sinais de comportamentos estranhos. E então, estando imbuída dessa mentalidade de que todos devemos andar às direitas, quando uma pessoa idosa começa a ter esses comportamentos um pouco desviantes, começa a esquecer-se, começa a dormir pouco, ficar muito tempo acordado à noite e tal, dá-se imediatamente esse estigma, não é? Ela é marcada como feiticeira, porque essas pessoas também, a sociedade não está preparada para reconhecer esses sinais como sinais relacionados com a idade ou com perturbações da própria idade. Sabemos que na tradição africana o velho era o sábio, era o conselheiro, e mesmo aqui sabemos a tradição que havia, por exemplo, nos nojos, do velho se sentar, juntar à volta as pessoas, contar os seus provérbios, as suas histórias, e havia toda uma cultura que era transmitida até a partir dessas histórias, dessas soias, como diziam, aos mais novos, etc., onde, de facto, o mais velho tinha ali um papel central de reverência e tudo mais. Mas, paralelamente, sempre houve, esta situação da acusação das pessoas serem feiticeiras, que acabava por pôr em causa este respeito para com o mais velho. Com o andar dos tempos e esta desestruturação até social a que nós assistimos hoje, onde a família perdeu o seu ponto de referência que antes tinha, as coisas ainda pioraram. Tentei falar com as pessoas, procurando quais são as razões, mas também quais são os motivos que levam as pessoas a frequentar o curandeirismo, a feitiçaria e a ser acusado pela feitiçaria. Na minha análise pessoal que eu tenho feito, e vejo que acusam pessoas de feiticeiro por 2 ou 3 razões principais. Primeiramente, inveja, querer ter a herança, querer herdar da pessoa que não mora, né, que não está a morrer, ou porque tem um terreno, tem uma casa, ou tem alguma coisa, algo de valor que o filho, ou então os tios, os sobrinhos, ou até mesmo os netos querem, e a pessoa não mora, então acusam a pessoa de feiticeira porque
querem que a pessoa morra o mais rapidamente possível, ou então que a própria sociedade crie uma situação de violência psicológica, sobretudo, chamando, indicando de nome, a pessoa muda de lugar. E muitas vezes também as pessoas são acusadas de feiticeira, porque também já sabemos, naquela idade, quando está cansada, às vezes não tem toda a razão em si. Este é um aspecto que nós devemos analisar, se calhar, através de 3 dimensões. A primeira dimensão é aquilo do suporte familiar, que é um aspecto fundamental, a passagem da transição do suporte familiar que devia ocorrer na nossa sociedade, que muitas das vezes não ocorre. E este facto do suporte familiar acontece muitas das vezes por causa da suposta a questão do problema econômico. Este problema econômico está ligado em 2 dimensões. A primeira dimensão é que o facto daquelas pessoas que são ostracizadas não possuírem o poder econômico, eu digo esta questão do poder econômico porque nunca se viu alguém que tem algum poder econômico ser conotado com a feitiçaria. O outro aspecto do problema econômico tem a ver com o facto das famílias não terem poder econômico suficiente para si e para garantir o seu progenitor, conduz automaticamente o seu progenitor a uma situação de abandono. E essa situação de abandono leva com que ela esteja completamente estigmatizada. O outro aspecto que é importante nós dizermos quando nós falamos destas questões tem a ver com o facto de nós termos uma sociedade em que não evoluiu para assegurar aquilo que são os idosos. O bispo da Diocese de São Tomé tem sido um crítico tenaz da feitiçaria e da violentação das pessoas acusadas dessa prática. Há que dizer que esses fenómenos, que eu diria primitivistas, hoje são fenómenos algo comuns no mundo inteiro. Numa situação de desilusão da técnica, da ciência, das ideologias, as pessoas acabaram por voltar-se de novo para uma ideia dualista da vida, de bons espíritos e maus espíritos, algo que está presente um pouco em todas as culturas, mas que em África tem um caráter muito forte, já que domina tantas vezes completamente a vida das pessoas. É lógico que eu não posso aceitar, primeiro, uma visão dessas, e muito menos aceitar que se condenem pessoas ao ostracismo, que haja violência contra elas, em nome de ideias que são completamente absurdas, como a ideia de haver pessoas que são feiticeiras, de haver pessoas que têm maus olhados, de haver pessoas que rogam pragas e a praga vai fazer efeito e essas coisas parecidas. Até porque depois o pior no meio disto tudo é que sabemos que são sobretudo, como já foi dito, aqui em São Tomé, pessoas idosas e pobres, aquelas que mais são acusadas disso. Quantas pessoas que não têm vindo ter comigo, sou padre, acusa-me de ser feiticeira, e quando isso acontece sabemos que essa pessoa é completamente colocada de lado. E falemos de casos concretos. Recordo de um casal já de quase centenário que vivia no Conde, e na altura o pároco veio ter comigo a pedir se os podíamos colocar no lar Dona Simão Godinho, porque as pessoas à volta tinham entrado na cisma de que aquele casal eram feiticeiros e estavam a colocar em risco mesmo a vida das próprias pessoas. Aquilo que eu disse ao pároco, que sim senhor, que sabia essa situação, haveria que tentar defender essas pessoas, mas que tirá-los da casa deles era levá-los à morte. E de facto as pessoas vieram para o lar Dona Simão e passado mês estavam mortos. Durante 26 anos, Paulo Rosário das Neves foi o Senhor Cruz Vermelha. Continua na área da assistência social e humanitária. Um fenómeno muito frequente. Aliás, é um fenómeno que eu costumo dizer que está enraizado na nossa cultura. E não é por acaso que eu costumo dizer que esta é a parte negativa da nossa cultura. É negativa porque, efetivamente, nós sabemos que os idosos são a fonte do saber. Os idosos são
a quem nós devemos recorrer para pedir conselhos. Há em São Tomé estes casos, não podemos negar, mas há também aquele aspecto de que os idosos, sobretudo este sexo feminino, e mais pobrezinhas, são consideradas feiticeiras causadoras de desgraça do próximo. Este é que é o grande problema, é um problema de valores. É uma crença, e talvez uma crença tão enraizada que é difícil acabar dentro do país, e em particular no mundo mesmo, sobretudo no mundo africano. Realmente existem feiticeiros, mas só que como o país, sobretudo nós da África, em particular São Tomé e Príncipe, como é um país subdesenvolvido, a miséria também contribui para as pessoas serem acusadas como feiticeiro. O verdadeiro bruxo a gente não vê, porque não fica escrito na testa e fazem as suas coisas particulares. Mas aquelas pessoas que praticam bruxaria, há diversas formas. Aquilo que a gente chama feiticeiro, que chupa sangue ao bebê, que volta gato, volta macaco, não sei o quê. Esses tipos de bruxos é totalmente difícil de descobrir. E quando se descobre é muito tarde, ou talvez depois da pessoa falecer. No meu livro eu tento explicar, né? A feitiçaria depende, a feitiçaria depende das nossas ações, daquilo que nós fazemos. Se nós frequentamos o mal, se nós praticamos o mal, se nós adotamos a vida para o mal, então o mal vai nos acontecer e o mal vai nos acompanhar. E a pessoa que procura mesmo fazer mal a outra, né? Fazer mal a outra pessoa. Então essas pessoas são feiticeiras no sentido que nós falamos no livro. Amâncio Valentim é um opinador regular na televisão do Estado São Tomense, a TVS. Já assisti o feiticeiro, realmente, que foi descoberto, fizeram os mestres, os nossos mais velhos também, fizeram algum trabalho para fazer que essa feiticeira ficasse presa, a gente chama preso, desde manhã até a tarde, sem sair daqui, que a gente vê até com cauda, feiticeiras que a gente com cauda. As pessoas cortam essa cauda, metem na garrafa com bebida quente, só que essa feiticeira não terá vida, acaba de falecer. Já vi, o problema não é acreditar, eu já vi. Quando há bocado dizia que este fenómeno não podemos agora limitá-lo à África, como estigmatizando os povos africanos com isto, não, é um fenómeno cultural um pouco presente em todo o mundo, e esta realidade das bruxas, da queima das bruxas e companhia, típica da Europa. Em Portugal, no século XX, ainda tivemos alguns fenómenos de linchamento popular de pessoas acusadas de bruxaria, hein? Portanto, não vamos agora dizer que é um estigma africano. Aqui tem talvez uma dimensão maior, mais visível, mais presente, que domina a vida completamente das pessoas. E é de facto um fenómeno de tentativa de explicar o bem e o mal. 100% não. Mas acreditas um bocadinho? Sim. Eu nunca vi, pelo menos para dizer que eu assisti ou eu vi. Mas pronto, como são as coisas da nossa terra, né? Dizem que existe. Não muito. Nunca aconteceu, nunca vi assim algo assim que pudesse dizer como, eu acredito, mas por isso eu não acredito não. Não sei. Mas eu não acredito mesmo. Admitir a crença na feitiçaria e nos feiticeiros foi algo a que muito pouca gente se predispôs. A esmagadora maioria dos abordados não quis falar. Apesar de nós todos sabermos que é algo que é transversal à nossa sociedade, independentemente da categoria social, do estatuto social, as pessoas sabem também que elas poderão ser marcadas negativamente se derem de si a ideia de que acreditam, quer dizer, nós todos aqui em São Tomé, grande maioria da população também é cristã. Eu acho que isto também tem a ver com o facto de a grande maioria ser cristã e sobretudo católica, porque acreditar é como se a gente também praticasse, e isto é negativo. Mas nós todos sabemos que muita gente que diz a viva voz que não acredita, e depois à noite a gente as vê a caminho dos passos dos curandeiros. Ao Grande, Lobata e Cantagalo são zonas onde aparecem mais frequentes casos de tratar pessoas por feiticeira, às vezes batem as pessoas. A polícia é confrontada com esses casos com frequência.
2, 3 casos por semana? Com certeza, 2, 3, isso varia consoante, depende por zonas, já as zonas que são mais frequentes nessa prática. Bom, geralmente, nesse caso, se alguém agredir efetivamente um velho por ser chamado feiticeiro, geralmente as pessoas são detidas. As pessoas são detidas e entreguem ao Ministério Público. Também, para além disso, nós precisamos fazermos acompanhamento dessas pessoas velhas juntamente aos seus familiares mais próximos. Talvez, se for possível, fazê-los ausentar do local onde estão, para não serem constantemente agredidas, nós fazemos esse trabalho de casa e depois fazerem o asseguramento da própria nossa família. Ultimamente tem diminuído bastante, mas em anos anteriores havia semanalmente 3 ou 4 situações destas que dava entrada nos serviços do Ministério Público. Mas atualmente acho que há informações e as pessoas estão cada vez mais esclarecidas relativamente a estes factos. Têm dado entrada muito pouco, porque não há situações de agressão física, mas o que tem acontecido são situações de difamação, injúria e calúnia. E as pessoas idosas têm uma certa dificuldade em recorrer à justiça para ver protegidos os seus direitos, e com isto vem diminuindo cada vez mais essa situação. E nós também aqui no Ministério Público, como temos situações de atendimento ao público, quando há essas situações de difamação, injúria e calúnia, elas vêm ao serviço de atendimento ao público denunciar as pessoas que alegam que elas têm estas práticas, e há um encontro prévio entre o procurador que está de turno e estas pessoas, que aconselham-nas da melhor forma para evitar que estas situações voltem a acontecer, o que faz com que diminui bastante o processo crime relativamente a estas situações. A situação do homicídio são situações que acontecem esporadicamente, mas acontece, e que as pessoas são condenadas e são julgadas e condenadas por um crime de homicídio. O comportamento das estruturas dirigentes do Estado são-tomense é objeto de críticas. Estão nessa situação e devem dar, para além de uma mão, devem dar 2 mãos. Eu quero dizer o quê? Principalmente a pensão social. A pensão social faz muita falta desses idosos, porque se eles tivessem pensão social, não iriam para a rua. Porque traz essa questão toda. É a rua que os idosos vão pedir. E quando vão pedir, são pessoas sempre tomam nessa situação. A responsabilidade do Estado, neste caso, é quase nula. E esta preocupação leva com que nós possamos dizer o que é que o Estado deveria ser. O Estado tem um serviço de segurança social. Este serviço de segurança social, que é um serviço que funciona com muita insuficiência, não tem condições, devia criar também aquilo que são atores que se deslocam para a identificação dos idosos, que é uma tarefa difícil, e tendo identificado os idosos, tendo identificado a sua situação de abandono, começasse a trabalhar com as câmaras distritais para encontrar um segmento para atender esses idosos, para evitar que elas sejam conotadas. Os idosos têm um contributo muito valioso para a nossa sociedade. Acho que ainda não há um discurso, pelo menos que eu me tenha percebido, um discurso político que releve da vontade política do Estado são-tomense de tentar fazer com que essas pessoas sejam vistas pura e simplesmente como pessoas. Em que medida a assumida transversalidade do fenómeno paralisa uma capacidade de resposta por parte das diferentes instâncias do Estado e da sociedade? A família, em vez de criar condições para dar um guetamento desse mundo, condições para ela expandir aquilo que são os conhecimentos, para ela expandir aquilo que são as experiências que ela traz da vida, é a própria família que começa a estigmatizar os idosos, é a própria família que começa a entender que os idosos estão a ultrajar, começam a ultrajar a família como se os idosos fossem um problema econômico para as famílias. E se a família abandonou a sua função de atender os seus próprios progenitores, como é que a sociedade
vai apoiar esse progenitor. Se a própria família começa a conotar as idosas como sendo feiticeira, ela abre ala para que toda a sociedade acredite no facto e conspire realmente contra os idosos. É que isto praticamente está muito enraizado em toda a cultura santomense. É difícil encontrar em São Tomé uma pessoa que se possa dizer não, esta pessoa de facto não acredita nestes fenómenos. Digo mesmo entre nós, entre padres e irmãs, pergunto se não haverá pessoas que mesmo aí nesse mundo não acreditam nisso. Então, como é que eu vou conseguir que uma pessoa que acredita nessas coisas seja capaz de defender alguém acusado de ser feiticeira, se toda a cultura que essa pessoa vive vai nessa linha? Já aconteceu um caso, isso não estou-me a recordar quando, foi nos anos 90, um caso, não vou mencionar exatamente onde é que isso aconteceu, mas foi numa instituição protegida pela Cruz Vermelha, que uma nossa idosa, nossa na altura, que estava na Cruz Vermelha, foi violentada, portanto, acusada de feiticeira. Portanto, isto mesmo em instituições como é a Cruz Vermelha, de proteção social a esses casos, também acontece, não é? O facto dessa crença residir em quase todas as instâncias da sociedade, da família, os dirigentes, a igreja, toda a sociedade, enfim, faz com que aqueles que sejam vistos como feiticeiros ou feiticeiras sejam simplesmente condenados e vítimas de vários atos que podem ir até de simples, como é que eu ia dizer, abandono, até a morte. Essa estigmatização pode levar ao abandono, mas também pode levar ao extremo que é a morte, das mais variadas formas. Para já a morte social. Desde logo, os filhos, os netos, a família mais próxima é a primeira a abandonar, então há a seguinte leitura: se a própria família abandona, quer dizer que é uma pessoa má, que deve mesmo ser abandonada. Então, se o próprio dirigente, ao nível das instâncias do Estado, também se acredita, é muito difícil que sejam adotadas políticas de proteção e que seja que se apela à solidariedade para com essas pessoas. De 59 recomendações que vieram do Alto Comissariado das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, e o governo santomense rejeitou essencialmente 2 desses aspectos que estão ligados a questões de bruxaria e feitiçaria. Essas recomendações vinham no sentido de reforçar o Estado santomense para que cumprisse algumas medidas de proteção às vítimas nesse aspecto. Essa é a medida que nosso Estado reconheceu que nós não temos necessidade deste caso, e muitos casos que nós sabemos que alguns casos que vêm ao público, no caso nós conhecemos alguns casos mais mediáticos, como é o caso de Santana, o caso de Reboque, que inclusive chegaram a linchar uma idosa e mataram mesmo a senhora. Neste caso, há muitos casos, quando nós falamos de lixamento, há um lixamento que é físico e social, que as pessoas levam pelo resto da sua vida, portanto, com aquele peso de que a pessoa é feiticeira. Fernanda Pontífice atribui grandes responsabilidades ao a miúdo denunciado charlatanismo da maioria dos curandeiros. Normalmente, quando as pessoas vão consultar esses charlatães, e eles precisam de vivem à custa de mentiras, de enganar pessoas, eles encontram uma causa e eles vivem disso, de maneira que quanto mais argumentos eles arranjarem para convencer as pessoas que os procuram, melhor para eles. E então inventam, ora é o irmão, é algo que está verdadeiramente a contribuir para dividir a sociedade. Nós encontramos filhos contra
pais, colegas de serviço ao nível dos serviços públicos. Existe muito isso de que é o colega que está a fazer feitiço, é porque quer o teu lugar, porque quer o lugar para o outro, porque não quer que tu avances, porque te tem inveja. Isto tem sido um fator de divisão muito grande no seio da nossa sociedade. Samalanzo era velha, muito velha, Samalanzo. Samalanzo era pobre, muito pobre, Samalanzo. Não tinha filhos, não tinha netos, não tinha sobrinhos. Com as primeiras, já depois da independência, com as primeiras pulverizações intradomiciliares, o paludismo recuou e esses casos da feiticeira sugar o sangue das crianças também parece-me que tende a desaparecer. Pelo menos não com aquela frequência que havia quando o paludismo era a principal causa de mortalidade, sobretudo atacava as crianças. Uma pessoa idosa é, por todos os efeitos, a nossa biblioteca. Ela que acumula o saber, acumula e transmite os valores. Este fenómeno só será debelado com muita educação e deve levar muito tempo para que isso aconteça. Eu acho que há uma reprodução do fenómeno porque mesmo hoje as crianças, muitas crianças são também acusadas de feiticeiras, né? E os jovens mesmo acreditam nisso. Eu já vi muitos jovens a dizer não falo com aquela mais velha porque ela é feiticeira. O sistema educativo aqui deveria jogar um papel imprescindível para a alteração do comportamento, para a alteração deste paradigma, porque é nas escolas que as crianças deveriam, introduzindo no currículo vitae, já se discutiu isso várias vezes, introdução nos currículos a questão dos valores. Este é um aspecto que deve ser introduzido, porque se a escola introduzisse elementos que pudesse fazer com que os mais novos absorvessem a ideia de que os mais velhos são um elemento fundamental para a transmissão de valor, são um elemento fundamental para aperfeiçoar aquilo que é a nossa cultura. Aqui, realmente, a educação, através dos professores, através de programa específico, através de programa de visita aos lares de idosos com as crianças, poderia realmente dar um outro panorama a essa questão e, quem sabe, evoluir para ultrapassar e, de uma vez por todas, banir esse problema da nossa sociedade. Em primeiro lugar, haveria que apostar muito na educação, haveria que o próprio governo assumir isso como um caso de saúde pública e de defesa das pessoas, sobretudo das mais fracas, como são os idosos acusados dessa situação, e então fazer toda uma campanha junto às autoridades, junto das pessoas, para levar a que as pessoas trabalhem contra essas ideias, contra essa maneira de pensar, contra tudo isso. 2 tentativas para obter um depoimento da Direção de Proteção Social não tiveram êxito. Um pedido de entrevista endereçado através do secretário do Ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação ficou sem resposta. Em 1997, no Vagem de Água Porca, o corpo de Ica foi encontrado debaixo de uma mangueira perto da sua casa. Fora violentamente espancada e estrangulada. Tinha 66 anos de idade e era acusada de ser feiticeira pela vizinhança e por uma sobrinha. Ninguém foi responsabilizado pela sua morte. Em 1999, no reboque da cidade capital, uma idosa chamada Georgina foi publicamente executada por familiares e elementos da comunidade. Foi colocada sobre uma chapa de zinco quente, sob a qual ardia uma fogueira, e enterraram-lhe na vagina uma barra de ferro em brasa. Chamavam-lhe feiticeira. Um dos linchadores, um agente da polícia, foi condenado e cumpriu anos de prisão.
Em 2010, em Algés, distrito de Cantagal, uma idosa foi linchada, castada pela vizinhança. Antes de morrer no local, obrigaram-na a comer as próprias fezes. A polícia fez uma detenção. Não foi possível apurar se houve julgamento e condenação. Em setembro de 2015, no bairro da Quinta de Santo Antônio, na cidade capital, Lulé, de 81 anos de idade, foi várias vezes agredida na cabeça, apedrada, por um sobrinho que a acusava de ser feiticeira. Morreu 5 dias depois. O agressor cumpre uma pena de prisão de 17 anos. Malanzo é pobre velha, velha feiticeira. Malanzo é pobre velha, velha feiticeira. Não tinha filhos, não tinha netos, não tinha sobrinhos, não tinha afilhados, nem primos tinha, nem enteado. Ela era muito pobre, muito velha, muito pobre era.